O Stalker. Mariana sempre foi uma mulher comum. Trabalhava em uma clínica odontológica, tinha um círculo pequeno de amigos e gostava de voltar para casa ouvindo música nos fones de ouvido, fingindo que o mundo era apenas mais um cenário de rotina. Mas a rotina acabou no dia em que começou a perceber algo errado. Primeiro, era uma sensação estranha. O peso de um olhar constante em sua nuca, como se houvesse alguém a acompanhando mesmo em ruas movimentadas. Olhava para trás e muitas vezes, jurava ver o mesmo homem, parado, fingindo ser apenas mais um transeunte. No começo, tentou ignorar. Depois, os sinais ficaram mais claros. Certa manhã, encontrou um buquê de rosas vermelhas na porta de seu apartamento. Não havia cartão, apenas um bilhete escrito com letras tortas. O mundo não sabe o que você é, mas eu sei. Ela riu nervosamente e jogou tudo no lixo. Mas as flores voltaram no dia seguinte, e no outro, e no outro. Sempre acompanhadas de frases obsessivas. Você é perfeita demais para estar sozinha, ninguém vai cuidar de você como eu cuido. Depois vieram as fotos. Primeiro, deslizadas por baixo da porta. Imagens dela no mercado, atravessando a rua, ajustando os óculos no ponto de ônibus. Até uma foto dela dormindo em seu próprio quarto, de pijama, o cabelo bagunçado no travesseiro. Foi quando o terror se infiltrou definitivamente em sua vida, ele tinha estado dentro de sua casa. Ela procurou a polícia. Explicou, chorou, mostrou as provas. Ouviu apenas um suspiro impaciente do policial de plantão. Olha, moça, a gente só pode fazer algo se ele tentar te machucar. Por enquanto, são só flores e fotos. Foram suas últimas noites tranquilas. Naquela semana chuvosa, Mariana entrou em seu carro no estacionamento do trabalho. Antes que pudesse trancar as portas, uma mão forte cobriu seu rosto com um pano encharcado de um cheiro químico. Tentou se debater, mas as pernas ficaram pesadas. O mundo escureceu. Acordou em um quarto pequeno, paredes sujas, sem janelas. Um colchão velho no chão. As mãos amarradas. E uma lâmpada fraca no teto, que oscilava como se fosse apagar a qualquer momento. Do outro lado da sala, ele estava sentado numa cadeira, apenas olhando. O mesmo homem que a seguia. O rosto pálido, os olhos fixos nela, sem piscar. Quando percebeu que ela havia acordado, inclinou a cabeça como quem observa um animal raro. Agora você não precisa mais ter medo. Eu cuidei de tudo. Os dias seguintes se tornaram uma descida ao inferno. Ele a alimentava com restos frios, às vezes apenas água turva. Passava horas tirando fotos dela amarrada, chorando, implorando. Colava essas fotos nas paredes, como se fosse construir um altar grotesco. À noite, o pior começava. Ele se aproximava e sussurrava coisas no ouvido dela. Você não entende, Mariana. O mundo lá fora quer destruir sua pureza. Só eu posso guardar você. Só eu posso te manter intacta. Às vezes ficava tão perto que ela sentia seu hálito quente e doentio, enquanto ele encostava a câmera em sua pele e clicava, clicava, clicava. O som seco do obturador era como um martelo batendo em sua mente, marcando cada segundo de seu tormento. Mariana tentou fugir. Uma noite, conseguiu soltar parcialmente uma das cordas que prendia seus pulsos. Correu até a porta do quarto, mas o cadeado era grosso demais. O homem a encontrou ajoelhada, tentando forçar a saída. A surra foi brutal. Ele a arrastou de volta pelos cabelos, gritando com a saliva escorrendo. Você nunca vai sair daqui. Nunca. Você já é minha. Depois disso, deixou de falar com ela por dias. Apenas observava em silêncio, com uma calma insuportável. Mariana não sabia mais distinguir se era dia ou noite. O tempo não existia. Só existia o clique da câmera e o som de passos que vinham e iam. Certa vez, acordou com algo gelado sobre o peito. Era um buquê de rosas mortas, as pétalas esfarelando em sua pele. Ele ria, sentado no canto escuro, como se fosse um jogo. Aos poucos, sua mente começou a se partir. Mariana já não sabia se sonhava ou estava acordada.
Ouvia vozes que não existiam, passos que não vinham de lugar nenhum, sentia olhos invisíveis espiando além do próprio stalker. O quarto parecia pulsar, como se a prisão tivesse vida própria. Até que, numa madrugada, ele entrou no quarto carregando uma caixa de madeira. Mariana tremia, imaginando o que haveria dentro. Ele abriu diante dela, revelando dezenas de fotos Polaroid. Todas dela. Algumas antigas, outras tiradas no cativeiro. Mas o detalhe mais perturbador estava no fundo da caixa: outras mulheres. Outras vítimas. Todas com o mesmo olhar vazio, todas amarradas, todas frágeis, todas mortas. Ele se ajoelhou diante dela e disse, com a voz calma de um amante que faz uma promessa: agora você entende. Você não vai sair daqui, você é minha. A câmera disparou mais uma vez. E então, silêncio. Quando a polícia finalmente descobriu o local, alertada pelo mau cheiro que se espalhava pelas redondezas, encontraram um quarto fechado, paredes cobertas de fotos, cartas espalhadas e rosas apodrecidas. No colchão, havia apenas cordas cortadas e manchas escuras no tecido. Do stalker, nenhum sinal. E de Mariana, também não. Mas na última foto deixada na câmera, ainda com a luz fraca do cativeiro, aparecia Mariana, de olhos arregalados, e uma mão desconhecida cobrindo sua boca. A polícia arquivou o caso de Mariana como mais um desaparecimento sem solução. Mas para Luciana, sua irmã mais velha, essa versão nunca seria aceitável. Desde o primeiro bilhete anônimo, desde as primeiras flores, ela sempre soubera que havia algo errado. Mariana havia pedido ajuda, e ninguém a levou a sério. Luciana não conseguia dormir. Passava horas encarando as fotos antigas da irmã, imaginando onde estaria, se ainda respirava, se implorava por socorro em algum lugar. A obsessão pela verdade cresceu até se tornar a única razão para continuar vivendo. Se a polícia havia desistido, ela mesma continuaria. Começou refazendo os passos de Mariana. Visitou o prédio onde a irmã morava, conversou com vizinhos, procurou câmeras de segurança antigas. Nada parecia claro, até encontrar uma gravação borrada, feita pela câmera de um comércio próximo, um homem parado diante do prédio, carregando flores. Sempre o mesmo. Sempre observando. Aquele rosto, frio, pálido, sem expressão. Luciana passou semanas rastreando pistas mínimas. As flores vinham sempre da mesma floricultura. O homem fazia os pedidos sob nomes falsos, mas sempre com a mesma caligrafia tremida. Quando ela confrontou a dona da loja, a mulher empalideceu. Ele compra flores toda semana. Nunca fala nada. Só deixa o dinheiro e vai embora. Eu nunca consegui olhar muito tempo nos olhos dele. Foi seguindo essa trilha que chegou a um bairro afastado, cheio de casas abandonadas e galpões escuros. Um dos vizinhos comentou, em tom baixo, que já vira aquele homem entrar numa casa de janelas tapadas com madeira. Ele não mora lá. Ele guarda coisas. Naquela noite, Luciana decidiu entrar. Arrombou a porta dos fundos com as mãos tremendo. O cheiro foi o primeiro a atingi-la, um fedor pesado de podridão, misturado a flores secas. O corredor estava coberto por fotos coladas nas paredes. Mulheres desconhecidas, todas observadas em momentos banais, saindo do trabalho, comprando pão, caminhando com crianças. Uma coleção de vidas espionadas. Mais à frente, caixas empilhadas escondiam algo ainda mais macabro. Dentro delas, Luciana encontrou vestidos usados, sapatos, bolsas, objetos pessoais. Cada caixa trazia o nome de uma mulher escrito na tampa. Havia dezenas. Algumas caixas estavam vazias, apenas com um bilhete: já não está mais comigo. O coração de Luciana quase parou quando encontrou uma caixa com o nome Mariana escrito em letras vermelhas. Dentro, além das fotos da irmã amarrada, havia fios de cabelo, pedaços de roupas rasgadas e um caderno. O caderno estava cheio de anotações delirantes, declarações de amor mescladas a frases de ódio, desenhos mal feitos de corpos femininos e datas, muitas datas. Ao lado de algumas delas, uma palavra repetida como sentença, colecionada. Luciana percebeu que Mariana não era a primeira.
Talvez nem fosse a última. Aquele homem vinha fazendo isso há anos, talvez décadas. O mais aterrorizante, porém, foi o som que ecoou do andar de baixo. Passos, lentamente, subindo as escadas. Ela apagou a lanterna e prendeu a respiração, mas sabia que não estava mais sozinha. O Stalker ainda estava lá, e agora sabia que alguém havia descoberto sua coleção. Luciana segurava o caderno contra o peito como se fosse um escudo. O som dos passos subindo a escada se tornava cada vez mais pesado, ritmado, como de alguém que não tinha pressa, como de alguém que sabia exatamente onde ela estava. O coração dela martelava nas costelas. Seus olhos corriam pelo quarto em busca de algo para se defender. Encontrou um pedaço de ferro enferrujado no chão, talvez parte de uma cama quebrada. Agarrou-o com força, ignorando os cortes que o metal lhe causava na mão. A lâmpada fraca do corredor piscava. E então, a sombra dele apareceu na porta. Era o mesmo rosto das fotos, o mesmo olhar vazio que havia perseguido Mariana. Mas agora, de perto, Luciana notava algo pior. Um sorriso pequeno, quase infantil, se abrindo devagar. Você não devia estar aqui, ele disse, a voz baixa, arrastada, mas firme. Luciana não respondeu. O instinto falou mais alto. Ela ergueu a barra de ferro e atacou, mas ele recuou rápido, rindo. O som ecoou como um estalo seco em sua mente. Eu sabia que você viria. Vocês sempre voltam, o sangue chama. Ele avançou de repente, e Luciana correu pelo corredor estreito, derrubando caixas. Fotos voaram pelo chão, centenas de rostos femininos encarando-a de todos os ângulos. A perseguição começou. O Stalker descia pelas escadas como um predador, sem se cansar, sem correr demais, apenas mantendo o ritmo constante, como se tivesse a certeza de que mais cedo ou mais tarde a pegaria. Luciana conseguiu sair pela cozinha, mas o quintal estava tomado por cercas enferrujadas e entulho. Ela tropeçou em um caixote e quase caiu, ouvindo atrás de si o som do ferro arrastando no piso. Ele não precisava de pressa, o medo dela era o alimento dele. Escondeu-se num galpão ao lado, respirando ofegante. Mas dentro, a escuridão revelou ainda mais horrores. Manequins quebrados vestidos com roupas das vítimas, todos posicionados como se fossem pessoas de verdade, com flores mortas nos braços. Luciana quase gritou, mas tapou a boca a tempo. O som da porta rangendo atrás dela anunciou que ele havia entrado. Mariana chorava, mas você é diferente. Eu gosto disso. Vai ser divertido. O ferro em sua mão escorregava com o suor. O silêncio se tornou insuportável. A cada passo dele entre os manequins, Luciana sentia os olhos dele mais perto. Um clique seco soou, a câmera. Ele estava tirando fotos dela escondida, mesmo sem que ela ouvisse. De repente, o flash iluminou o galpão, revelando o rosto dele a poucos metros. O olhar vidrado, a boca aberta num meio sorriso, como se cada segundo fosse um espetáculo particular. Luciana gritou e avançou, golpeando o ferro contra o ombro dele. O impacto foi forte, mas não o suficiente. Ele tombou para trás, riu, e murmurou. Isso, lute. É assim que gosto. A perseguição se espalhou pela noite. Luciana corria entre os becos do bairro abandonado, tropeçando em pedras, arranhando os braços em arames, enquanto ele a seguia, firme, constante, como uma sombra que nunca se desfazia. Ela sabia que não poderia contar com a polícia, nem com ninguém. Era apenas ela contra o monstro que havia destruído sua família. Mas Luciana não queria apenas sobreviver. Ela queria caçar o caçador. Para Luciana, aqueles minutos fugindo pareciam uma eternidade. Seus pulmões queimavam, as pernas tremiam, e cada passo ecoava como um prego sendo cravado no chão. A respiração do Stalker atrás dela era como um sussurro constante, lembrando-a de que não havia saída. Ela sentia que não escaparia. O desespero tomou conta. O ferro já não estava em sua mão. Suas forças se esgotavam. Quando finalmente foi puxada por trás, Luciana gritou, debatendo-se com todas as últimas reservas de energia que lhe restavam. Mas a voz que ouviu não era dele. Calma. Sou da polícia, fica quieta, senão ele vai ouvir. Luciana congelou. Era um homem de meia idade,
rosto marcado por olheiras profundas, sobretudo encharcado pela chuva. Ele a arrastou para trás de uma parede de concreto quebrado. O olhar sério, os olhos atentos como os de alguém que já tinha visto demais. Detetive Arantes. Eu segui esse caso por conta própria. Não confiei no arquivamento. Você fez o que eu faria, e por isso quase morreu. Ela ainda tremia, tentando entender. O detetive colocou um dedo nos lábios, pedindo silêncio. Mas antes que pudessem pensar em qualquer plano, um barulho forte ecoou do outro lado do beco. O stalker estava parado a poucos metros, imóvel, apenas olhando. Não parecia surpreso pela presença do detetive. Pelo contrário. Um sorriso lento, frio, se abriu em seu rosto. Ele largou a câmera no chão. Os olhos não estavam mais em Luciana. Agora estavam fixos em Arantes. Interessante, murmurou, a voz arrastada como render de madeira velha. Outra presa, mais difícil, mais saborosa. E então correu, desaparecendo entre os becos encharcados. O detetive se levantou rápido, puxando Luciana pelo braço. Ele não vai parar. Ele escolheu um novo alvo. A diferença é que agora ele quer me caçar, e eu pretendo virar o jogo. Luciana engoliu em seco. As pernas ainda tremiam, mas algo dentro dela queimava. Não era só medo. Era raiva. O stalker tinha uma nova presa. Mas, pela primeira vez, a caça não seria fácil. O plano parecia perfeito. Luciana, contra todas as recomendações, aceitou se tornar a isca. Queria vingança. Queria olhar nos olhos do monstro que havia roubado sua irmã. Com a influência de Arantes, a polícia preparou a armadilha, viaturas escondidas, rádios ligados, todos atentos para o momento em que o stalker mordesse o anzol. Mas ele era esperto. Mais esperto do que todos imaginavam. No caminho até o sítio abandonado, despistou a vigilância com facilidade. Destruiu câmeras, cortou a energia, espalhou pistas falsas. Quando Luciana percebeu, já estava sozinha novamente, sem a proteção que lhe prometeram. A escuridão do local parecia viva. O stalker surgiu das sombras, com os olhos brilhando de excitação. Você veio até mim, e achou que ia ser fácil? Eu não caço presas tolas. Eu caço quem acha que pode me vencer. Ele falava como se estivesse saboreando cada palavra. Arrastou Luciana até um quarto pequeno, de paredes mofadas e cheias de arranhões. Antes de trancar a porta, aproximou-se de seu rosto, tão perto que ela sentiu o hálito quente e doentio. Eu vou dobrar você, como dobrei todas as outras. No fim, todas quebram. Jogou-a para dentro. O barulho do cadeado ecoou como um tiro. Luciana ficou tateando no escuro, respirando rápido, tentando controlar o pânico. Foi então que ouviu um som baixo, quase um gemido. No canto da sala, encolhida contra a parede, havia uma silhueta magra, frágil. Mariana! A voz saiu entrecortada, descrente. A figura se moveu devagar, revelando o rosto pálido, os olhos fundos, mas inconfundíveis. Era sua irmã. Viva! Debilitada, magra como um fantasma, mas viva. Luciana a abraçou, sentindo o corpo dela tremer. Mariana tentou falar, mas a voz era um fio. Ele gosta de me mostrar as outras, queria que eu visse todas morrerem. A revelação fez o estômago de Luciana revirar, mas não havia tempo para desespero. Precisava tirá-la dali. Correu os dedos pelas paredes até encontrar uma janela coberta por tábuas. Com esforço, conseguiu arrancar duas delas, abrindo uma fenda estreita. Mariana mal conseguia ficar de pé, então Luciana a apoiou nos ombros. Segura firme, a gente vai sair daqui. Do lado de fora, o vento carregava o som de passos. Ele estava voltando. Com um último empurrão, Luciana ajudou Mariana a passar pela abertura, rasgando a própria pele nos pregos enferrujados. Em seguida, se espremeu pelo buraco, caindo na lama fria do outro lado. Um grito ecoou da casa. Você não vai tirá-la de mim! O stalker havia percebido. Luciana puxou a irmã, mesmo com as pernas dela falhando.
Corriam pelo mato alto, o som da respiração dele atrás delas, cada vez mais próximo. Os galhos batiam contra seus rostos, mas elas não paravam. De repente, luzes explodiram no escuro. Lanternas. Gritos. A polícia, finalmente, havia chegado. O Stalker emergiu da mata, selvagem, correndo em 4 membros como uma fera. Mas os disparos ecoaram antes que pudesse alcançar as irmãs. O corpo dele tombou, contorcendo-se na lama, mas mesmo assim sorria, mesmo morrendo. Luciana abraçou Mariana com força, chorando. Sua irmã estava viva. E juntas, tinham escapado do pesadelo. Mas a última coisa que ouviram antes que o Stalker desse seu último suspiro foi um sussurro sufocado, quase um riso. Vocês podem fugir, mas eu tenho vocês aqui dentro de mim. Com um sorriso macabro e babando. As irmãs voltaram para casa para tentar se recuperar.